está lucrando com o coronavírus? Você não sabia? Eu vou contar para você. Rádio Expressa. Artigo de Alejandro Aosta, publicado dia 12 de abril de 2020. Rádio. Expressa. A crise sanitária do coronavírus representa um dos componentes da política de guerra com as quais o grande capital pretende controlar a crise, evitando quebradeiras em massa. No meio do estado de choque generalizado, uma segunda onda da doutrina de choque, que foi desatada depois do 11 de setembro de 2001, o objetivo é impor ataques brutais contra os trabalhadores e as massas em escala global. Esses ataques são ainda mais brutais na América Latina, que é considerada pelo imperialismo norte-americano seu próprio quintal. Estamos assistindo ao primeiro choque da política do imperialismo que se adiantou ao estouro de uma crise nos moldes da crise de 2008. As bancarrotas e a retomada da economia ainda não foram resolvidas. Em vários setores da economia, as perdas são gigantescas. As enormes bolhas financeiras que pairavam sobre a economia capitalista mundial ainda não foram resolvidas, apesar dos trilhões que estão sendo repassados. Se o capitalismo paralisou a economia mundial durante várias semanas e ainda sem perspectivas de retomada, essa política foi por causa do tamanho do problema enfrentado. Isso não significa que o capitalismo não tenha saídas. Muito pelo contrário, a saída é a política de guerra interna contra os trabalhadores e as massas, que tem como componente impor ditaduras Pinochet e fortalecer o fascismo nos países desenvolvidos, como passo para preparar a guerra externa, para controlar o mercado mundial e repassar na ponta da baioneta o peso da crise para os trabalhadores. Um dos setores mais atingidos pela crise é o da especulação financeira, que tem se transformado num componente central da realização dos lucros do grande capital e da própria reprodução ampliada do capital. A queda abrupta dos preços do petróleo é um componente explosivo para a especulação financeira, muito mais que a implosão da indústria do petróleo e gás a partir do xisto dos Estados Unidos. Novos capítulos da crise ainda estão em curso. Os trabalhadores e os revolucionários devem buscar alternativas de resistência contra a brutalidade do capital em crise. A escalada dos ataques contra a América Latina. A América Latina é o alvo dos ataques do imperialismo norte-americano devido ao controle quase absoluto da região. Todos os países estão sendo colocados como suportes para as operações de resgate do grande capital, dos 30 mil monopólios que são controlados pelas 150 famílias que dominam o mundo. No Brasil, por meio da PEC, Proposta de Emenda Constitucional 10 de 2022, a Constituição está sendo mudada para permitir que o Banco Central compre títulos públicos e das empresas, inclusive no exterior, o que implica em direcionar os 345 bilhões de dólares das chamadas reservas soberanas para as operações de resgate. Já foram repassados 1 trilhão e 25 milhões para o resgate dos grandes bancos, uma quantia muito próxima ao orçamento público federal. A medida provisória 936 avança na reforma trabalhista e facilita o cancelamento dos contratos coletivos e a redução dos salários em até 75%. A esquerda vendida e a burocracia sindical e dos movimentos sociais estão paralisadas e com medo até da própria sombra, o que significa que, na prática, se integraram com mala e cuia à política genocida do imperialismo e à burguesia crioula. No Uruguai, o governo da direita, encabeçado por Luiz Lacalle Pou, e que conta com forte presença da extrema-direita, principalmente agrupada em Cabildo Aberto, está aprovando a chamada Lei Emergencial, com 457 artigos, 220 a mais que a Constituição vigente.
A esquerda burguesa e pequeno-burguesa da Frente Ampla está chamando a formação de um governo de unidade nacional. No Chile, foram repassados 8 bilhões de dólares para os bancos emprestarem para as pequenas e médias empresas. Os recursos da AFP, fundos de pensão, que em princípio seriam a poupança dos trabalhadores, foram direcionados para os bancos. A taxa de juros de 0,5% para sempre liberados em forma de empréstimos aos trabalhadores e taxas de juros de 28%. Os descontos dos trabalhadores por conta das AFP passaram de 12,7% para 17%, quase 5% a mais, e dos ISAPRE, fundos de saúde, de 4% para 7%. Todos esses recursos são repassados para os capitalistas que existem. O governo Piñera está buscando passar no Congresso 30 projetos de lei para acelerar os repasses e mais 15 projetos de lei para apertar o regime, dentre os quais está outorgar a liberdade dos mais cruentos torturadores da ditadura militar. As contradições entre a burguesia crioula e o imperialismo estão ficando cada vez menores por conta do aperto do imperialismo e o medo que a burguesia crioula tem das massas. Mas isso não quer dizer que não existam. Na Argentina, o governo de Alberto Fernandes adiou o pagamento de 10 bilhões de dólares da dívida local e busca negociar o adiamento da dívida externa, que soma aproximadamente 400 bilhões de dólares. Não há nenhum questionamento à política do governo de Maurício Macri, que repassou dezenas de bilhões de dólares aos fundos abutres, esvaziou as ANSES, fundos de pensão, e os bancos públicos, e que gastou mais de 20 bilhões de dólares na campanha presidencial, aumentando o endividamento público. Ainda pior, Alberto Fernandes ofereceu ao FMI, Fundo Monetário Internacional, e os bancos estrangeiros aceitaram o aumento dos juros em troca do adiamento dos pagamentos. Quem vai pagar a conta? Quem vai pagar a conta? Quem vai pagar a conta? Rádio Expresso. No Peru, o presidente Martín Alberto Vizcarra Cornejo, que é ligado ao setor industrial da burguesia, que as AFP deveriam ser suspensas e os recursos destinados a combater o coronavírus. O imperialismo e a burguesia ligada ao capital financeiro botou o grito no céu. O Peru representa o destino principal dos investimentos externos das AFP chilenas. No Equador, a crise sanitária escalou a níveis catastróficos por causa do crescente sucateamento da saúde pública. Na cidade portuária de Guayaquil, a segunda do país, os mortos por coronavírus se acumulam e têm sido abandonados e alguns deles até queimados nas ruas por causa do colapso dos serviços públicos. A crise na América Latina está crescendo e deverá aumentar muito mais por causa da escalada da crise nos países centrais. Os resgates do grande capital em crise nos países centrais. A cada dia que passa, acumulam-se as notícias sobre a escalada histórica dos resgates. Os Estados Unidos já repassaram mais de 6 trilhões de dólares, 4 vezes a produção anual do Brasil, e ainda há o sistema helicóptero ilimitado, por meio do qual o Tesouro emite títulos que passam pela especulação financeira, onde geram enormes lucros e perdem grande parte do valor para serem comprados pelo valor cheio, seu valor original, pela Reserva Federal, o Banco Central norte-americano, que é privado e controlado por uma dúzia de grandes bancos. O endividamento é gigantesco e, obviamente, representa uma bomba inflacionária,
pois tem o potencial de explodir se a compra dos títulos públicos norte-americanos perder a capacidade de serem comprados pelos demais países. Os repasses estão sendo realizados por meio da BlackRock, o maior fundo especulativo do mundo, que detém nada menos que 4 vezes e meia a produção anual do Brasil. O BCE, Banco Central Europeu, já liberou 750 bilhões de euros para resgatar o grande capital e ainda aumenta para aplicar o mesmo sistema helicóptero. O governo da Itália, onde haviam 360 bilhões de títulos podres do sistema financeiro, o que implica que todo o sistema financeiro estava quebrado, liberou mais de 700 bilhões de euros para resgatar o grande capital, o equivalente a quase metade do PIB. O governo da França liberou 300 bilhões de euros e o déficit fiscal, que o governo de Emmanuel Macron iria reduzir para 1,1% do PIB, disparou para mais de 4%. O governo da Inglaterra liberou 300 bilhões de libras e situações similares se repetem em toda a Europa. O governo do Japão liberou 1 trilhão para salvar as grandes empresas. Os resgates do grande capital somam pelo menos 4 vezes mais recursos que nos resgates iniciais da crise de 2008 e na América Latina, entre 20 e 30 vezes mais. A bomba dos derivados financeiros. O problema de evitar quebradeira em massa e pôr a economia para funcionar novamente é o grande desafio do capitalismo na etapa ultraparasitária atual. Uma das bombas nucleares do sistema é o quadrilhão de derivativos financeiros que estiveram na base da quebradeira generalizada de 2008, que chegou com relativa debilidade à América Latina, mas que agora chega parecendo um tsunami. O Superfundo de Investimentos Especulativos Financeiros Capital One, a título de exemplo, é o 11º na lista dos maiores bancos norte-americanos em relação aos ativos e se encontra em tremenda exposição em relação aos derivativos. O motivo tem sido as apostas sobre que o preço do petróleo não iria cair aos níveis muito baixos que há hoje, muito abaixo dos $50 o barril. E vai além da quebradeira em massa do setor de petróleo e gás a partir do xisto, que representa 70% do setor nos Estados Unidos, que hoje detém a maior produção muito de petróleo e uma das maiores de gás líquido. Isso representa apenas o começo. O que vem a seguir será muito pior em termos de problemas estruturais da economia. Rádio Expresso. A Reserva Federal perdeu o controle de fornecimento de dinheiro nos Estados Unidos. Os bancos podem agora gerar crédito ilimitado a partir da própria base, sem manter qualquer relação com o próprio lastro de propriedades. Essa política desesperada abre o caminho para uma potencial hiperinflação, ou melhor, estagflação, inflação com a economia em recessão. Essa tendência se acentua com a política de haver fechado a economia mundial. O que vem a seguir? A quebradeira tende a se generalizar na maior parte das megacorporações, como já aconteceu com a Boeing, por exemplo. Os empréstimos realizados a empresas pelos bancos privados serão queimados, e o que aumentará o contágio sobre todo o sistema financeiro. Wall Street, a City de Londres e o sistema financeiro europeu, encabeçado pela especulação financeira a partir de Frankfurt, a especulação suíça a partir de Zurique, etc., se encontram umbilicalmente vinculados aos derivativos financeiros. Isso independe que alguns setores estejam obtendo lucros históricos, como o setor de comércio eletrônico e os laboratórios. Talvez independe do certo sucesso da China, pois também se encontra umbilicalmente vinculada ao mercado mundial e que, para superar as próprias contradições e problemas internos, tem aumentado a especulação financeira e aumentado o esforço para fortalecer-se como potência imperialista, o
que a tem colocado em rota de colisão com o imperialismo, principalmente o norte-americano. O aprofundamento da crise capitalista mundial reforça que as crises cíclicas que queimavam capital sobrante para voltar a funcionar ficaram no século XIX. As crises a partir do século XX funcionam em espiral, aumentando as rachaduras estruturais em crise em comparação com os períodos de auge da economia. O desemprego continua aumentando e tornando-se crônico. Os problemas estruturais e as enormes dificuldades para colocar em pé uma política econômica alternativa ao chamado neoliberalismo estão na base da política da crise sanitária do coronavírus. A política atual é uma terceira onda de neoliberalismo imposta na ponta das baionetas, um neoliberalismo à la Pinochet. Por esse motivo, é preciso enfrentar essa política por meio de uma política defensiva que permita despertar o movimento de massas, como, por exemplo, aconteceu na rebelião popular no Chile, buscando ultrapassar os mecanismos burocráticos e militares de controle das massas. A crise capitalista está longe de ter sido controlada e avança a passos largos rumo a maiores explosões, com consequências imprevisíveis. Os trabalhadores e as massas serão colocadas na encruzilhada de lutar ou morrer de fome. A situação política avança para um grande confronto entre a burguesia imperialista e os trabalhadores, entre o fascismo e os golpes militares de um lado e a revolução do outro, entre a contra-revolução e as guerras contra-revolucionárias e a Revolução Proletária Latino-Americana Mundial. O que são os derivativos financeiros? De acordo com o BIS, Bank of International Settlements, uma espécie de suprabanco mundial, o volume de derivativos financeiros que há no mundo é de aproximadamente 700 trilhões de dólares, ou quase 10 vezes o PIB mundial. De acordo com o Swiss Bank, seriam 2 quadrilhões de dólares. Esse é o coração da economia capitalista mundial. De acordo com o OCC, Controller of the Currency, o escritório controlador da moeda corrente dos Estados Unidos, o total de derivativos financeiros nominais de valor cheio nos Estados Unidos teria passado de 20 trilhões em 1996 para 40 trilhões de dólares no ano 2000. Em 2005, esse valor era de 100 trilhões de dólares e teria subido para, em 2005, 180 trilhões de dólares. Em 2007, 200 trilhões de dólares. Em 2008, para mais de 600 trilhões hoje. A propaganda do grande capital é de que esses valores gigantescos seriam valores nominais. O problema é que os derivativos são títulos provenientes de vários setores da economia e ainda com fundos que incluem outros fundos, o que dificulta ter controle. Mesmo supondo que os valores referenciados sejam de 1% a 2% do valor nominal, estamos falando em 20 trilhões de dólares a 40 trilhões de dólares e aumentando. Quando a isso adicionarmos os valores bases do endividamento generalizado, principalmente das dívidas públicas, que somam quase 300 trilhões de dólares, fica evidente que o volume de capital fictício atingiu uma escala histórica e aumentando. As leis do capitalismo pressionam a queima do capital fictício e a desestabilização do sistema. E é essa a razão de que o grande capital tenha colocado em pé uma política militar para conter a crise. Os derivativos financeiros representam o principal mecanismo de especulação financeira. Os principais tipos são futuros, repasses, forwards, opções, options e swaps, permutas financeiras. Os derivativos financeiros potencializam a especulação a níveis estratosféricos, mediante a negociação de acordos derivados dos contratos futuros. Esses são estruturados a partir da criação de fundos de investimento,
que funcionam como cestas de contratos futuros, estruturados a partir de vários tipos de contratos futuros, provenientes de fontes diversas, que chegam a incluir outros fundos ou cestas de fundos com intrincadas operações de seguros sobre as apostas e contrapostas especulativas e qualificação de risco, e que, frequentemente, até perdem a trilha dos contratos futuros originais. Adicionalmente, títulos provenientes do setor produtivo, principalmente as commodities, incluem hipotecas, operações creditícias, títulos cambiais e, principalmente, seguros, swaps, sofisticados para todas essas operações. Eles representam um dos principais instrumentos do verdadeiro cassino em que a especulação financeira, o coração do capitalismo parasitário, tem transformado o mundo. Alejandro Acosta, editor do jornal Gazeta Revolucionária. Rádio Expresso. A voz da verdade. Doa